apresentar sobre as correntes atuais da psicologia. São principais 4 correntes e eu fiquei sobre a responsabilidade de apresentar sobre a corrente do comportamentalismo, a chamada também corrente behaviorista. São 3 autores principais dessa corrente, mas eu vou comentar apenas sobre o Skinner. Skinner, ele foi um autor, um psicólogo norte-americano. Ele viveu de 1904 a 1990. E a principal ideia dele era a ideia do condicionamento operante. Ele teve essa conclusão a respeito do método é um método de aprendizagem. Então, a respeito desse método de aprendizagem de maneira experimental. E para isso a gente vai entender primeiro a respeito da corrente de maneira geral. A corrente de maneira geral, ela é empírica. Então, a análise dela é de forma experimental. Ela tem como objeto de estudo o comportamento pelo meio. Então, ela analisa o comportamento humano em decorrência do meio em que vive. A teoria diz que o mundo ele já é fixo, formado, mas o homem ele é cheio de reflexos e ele é um ser complexo. Então, o meio modifica o comportamento humano. Para isso, decorrência disso, na verdade, Skinner ele faz um experimento com os ratos, onde ele tira essa teoria. E diz que assim, ele coloca os ratos na gaiola, é um experimento muito conhecido. Ele coloca os ratos na gaiola e ele coloca uma alavanca onde cada vez que o ratinho apertava na alavanca, ele recebeu alimento. Com o passar do tempo, os ratinhos eles perceberam isso e sempre que eles estavam com fome, eu apertava a alavanca. Da mesma forma, ele fez com alguns pombos e tirou a mesma conclusão. E esse condicionamento operante é um método de aprendizagem onde analisa exatamente isso. Analisa o aumento ou diminuição das possibilidades da pessoa, do animal, realizar esse comportamento várias vezes ou ao longo da vida. Então, essa corrente do comportamentalismo, de maneira geral, como palavra-chave, podemos definir que era uma corrente que condicionava. Era análise principalmente do condicionamento em decorrência das situações, do meio em que ele vive. Então, é basicamente isso, a análise do comportamento em decorrência do condicionamento. Vamos falar agora sobre a psicanálise. Essa corrente ela surgiu na Europa no final do século XIX, começo do século XX. A principal figura da psicanálise, chamado também de pai da psicanálise, foi o médico judeu austríaco Sigmund Freud. Então, resumindo a psicanálise, ou quais são os conceitos principais da psicanálise? Bom, Freud concebia o ser humano como um animal portador de instintos ou pulsões. Então, as duas principais pulsões que Freud elencava era a pulsão de sobrevivência e a pulsão sexual, que Freud até cunhou um termo para isso, que extrapolava a própria função sexual de hoje em dia, que nós entendemos, que era a libido. E o método da psicanálise? O método de psicanálise eram 4 métodos. A livre associação, a análise de sonhos, xistes e atos falhos. A livre associação, resumindo, é como nós associamos um tema a outro na construção do discurso, ou como nós passamos de uma ideia para outro. Análise de sonhos. Então, segundo Freud, nós tínhamos 2 tipos de sonhos: as manifestações do inconsciente e restos diurnos. Então, o que nos interessa aqui são as manifestações do inconsciente. E nesses sonhos, só o indivíduo que sonhou pode interpretar o significado do sonho. Não é uma interpretação genérica dada por talvez isso significa sonhei com água, a água tem um significado especial. Não, só o indivíduo pode interpretar o seu próprio sonho. Xistes. Xistes são brincadeiras com fundo de verdade. E atos falhos é um ato que difere do seu significado, do qual a intenção consciente do sujeito desejaria expressar. Ou seja, eu falo algo que não é o que eu estou pensando e sai uma outra palavra. Então isso revela algo também para a psicanálise. Outro conceito importante em Freud são as fases do desenvolvimento sexual.
Freud dizia que nós, desde pequenos, desde bebezinhos, nós já manifestávamos sexualidade. E as fases do desenvolvimento sexual seriam 5: oral, anal, fálica, latência e genital. A fase oral seria de 0 a 2 anos. Nesse período, a criança sentiria prazer em sugar o leite da mãe, sentiria prazer com a boca. Se alguém, por acaso, ficasse fixado ou retido nessa fase oral, seriam pessoas que falam demais ou que colocam objetos na boca. A fase anal seria de 2 a 3 anos. Então, a criança nessa idade teria prazer em reter e soltar fezes e também um sentimento de pertencimento pelas próprias fezes, sentimento de propriedade. Então, se alguém ficasse retido nessas fezes, geralmente seriam pessoas com mania de limpeza ou poupadoras com medo de gastar dinheiro. A fase fálica seria de 3 a 5 anos. Nesse estágio, a criança apaixona-se pelo progenitor do sexo oposto. Imita-se também o comportamento do progenitor de mesmo sexo, com o objetivo de conquistar o progenitor do sexo oposto. A fase de latência tem-se uma rejeição por crianças do sexo oposto. E a fase genital é onde o foco da sexualidade se centra na sua região genital. O seguinte conceito importante em Freud são os estados do ego, que Freud apresentou que nós teríamos 3 estados do ego. O id, que seria eu quero, pessoas focadas que ficariam nesse estado do id, elas seriam adultos psicopatas, que fariam apenas o que lhes dá prazer. Depois nós teríamos o superego, que seria eu devo, que colocaria talvez escrúpulos morais. E o ego seria o que eu faço, ou um equilíbrio entre o id e o superego. E os estados da consciência? Os estados da consciência nós teríamos 3 também. Seriam o estado consciente, inconsciente e subconsciente. Consciente é o que nós temos consciência, o que nós estamos pensando no exato momento. Inconsciente é algo que nós só conseguimos acessar por meio de terapia, por meio daqueles métodos que mencionamos anteriormente. E subconsciente é o que nós não estamos conscientes no momento, mas nós conseguimos resgatar conscientemente, como por exemplo, uma memória, pensar em algo que nós já fizemos, que nós conseguimos resgatar essa lembrança. Obrigado. A psicologia da Gestalt surgiu na Alemanha. A palavra significa algo assim como forma. Os principais representantes dessa escola foram Wertheimer, Köhler, Levin e Kafka. Nessa corrente se estuda a percepção humana. Por isso, considera que não é possível compreender o todo somando as partes. Ou melhor, para compreender as partes, é preciso conhecer o todo. Os nossos olhos veem linhas, pontos, cores, mas nosso cérebro não tem problema para perceber uma figura completa, pois organiza os elementos globalmente para dar um sentido a tudo que nos rodeia. Na escola Gestalt, há vários princípios. O primeiro é que diferenciamos figura e fundo, ou seja, que para reconhecer um estímulo, tendemos a separá-lo dos outros, e o que percebe cada pessoa pode ser diferente, dependendo de aonde está focada sua atenção. Não apenas visualmente, mas usando os outros sentidos. Por exemplo, ao assistir TV num lugar barulhento, a sua atenção estará fixada onde esteja o seu interesse. O que pode ser fundo para um, pode ser figura para outro. Outros princípios são da continuidade. O cérebro ignora o que falta e inventa a informação faltante. De semelhança, agrupa os elementos parecidos. O da constância perceptiva. O mundo muda a cada instante e nosso cérebro tem aprendido a correr atrás e dar significado em diferentes distâncias, perspectivas, direção de luz, etc. O cérebro também pode entrar em conflito. Como desafio, com o pé direito, faça círculos em sentido horário e com a mão do mesmo lado, desenhe um número 6 no ar. Conseguiu? Bom, na psicoterapia focada nessa escola, se diz que essa percepção mental nos ajuda a construir um significado nas nossas experiências, sendo possível reestruturar essas formas, adaptar pontos de vista, buscar entre as ferramentas de conhecimento para ter o insight ou ideias para a resolução de problemas e orientar a tomada de decisões.
O humanismo ele foi uma das 5 correntes da psicologia e ele veio no pós-guerra, em 1945. Os 3 principais autores são Maslow, May e Rogers. O método que eles usam é de entrevista com o paciente, a pessoa. E ele dá foco no sentimento das pessoas, nos valores e nas suas atitudes. O objetivo dele é o autoconhecimento. O Maslow, a teoria dele é da hierarquia das necessidades básicas. É uma pirâmide onde as pessoas têm 5 necessidades básicas que elas tendem a querer atingir. E as pessoas, elas são eternas criadoras de necessidades, ou seja, ela atingiu uma necessidade, então ela automaticamente já vai criar outra para ela conseguir, atingir também. No topo da pirâmide está a autorrealização, depois a estima, amor, segurança e necessidades fisiológicas. Fisiológica seria fome, sede, questões sexuais, segurança segurança de si mesmo, pessoal, social, o amor, a estima, que é a pessoa ser reconhecida pelo que ela é, e a autorrealização, que é quando a pessoa conseguiu tudo e alcançou um estado de plenitude, mas ele diz que é muito difícil de alguém conseguir esse estado. O Roger, ele estuda a educação e a terapia. Ele diz que o núcleo da personalidade humana tende à saúde e o bem-estar, que contrapõe a psicanálise. Para isso, tem que existir uma relação de confiança entre o terapeuta e o paciente, que assim o terapeuta vai mostrar para o paciente o processo de encontrar a própria cura dele. Ele acredita que o estado básico da mente humana não é de criar de coisas negativas como a psicanálise acredita, que acredita que o estado básico da personalidade humana tende à saúde e o bem-estar. Por último, o May, ele é existencialista e ele diz que a pessoa vive num eterno dilema de objeto e sujeito, ela ser objeto e sujeito ao mesmo tempo. O conflito, ela é a essência básica da vida. Ele diz que essas coisas esses conflitos são algo interno e que não são coisas negativas, mas sim existência, é uma condição própria da existência. Para a pessoa existe quando ela tem conflitos, porque não tem como correr. Para ele, o conflito está na condição da própria existência.